Muito bom dia a todos aqueles que comparecem a estas nossas reuniões semanais de leitura, comentários e glosas dos textos de registros sobre registros. Hoje o texto número 44. Esses textos são publicados previamente no site da Uniregistral, esta universidade corporativa, a cujo reitor, o Dr. Francisco Raimundo, eu apresento renovadamente os meus cumprimentos e o testemunho do meu agradecimento por me permitir esse contato com os estudiosos e estudantes do direito registral brasileiro. Agradeço também a presença, além do público que nos acompanha pela via eletrônica, de todos os que aqui se encontram. Em particular, quero saudar aqui o nosso Conde Júlio. Conde Júlio volta de uma excursão pela Itália, invejável excursão pela Itália, de onde nos havia mandado na sessão semana passada, eu esqueci de falar isso no ar, votos muito simpáticos de saudação a todos nós e àqueles que nos assistem pela via informática. Nós, como de hábito, vamos, ao final desta explanação, sortear alguns livros. Para aqueles que compartilharem a exposição durante e publicamente, durante esse transcurso da explanação, vamos sortear esse livro do Mortimer Adler, Como Pensar sobre as Grandes Ideias. Já sabem, Mortimer Adler foi um dos maiores filósofos contemporâneos e é um autor que escreve de maneira muito clara. Tinha uma erudição muito grande e então ele parte dos grandes livros da civilização ocidental. Uma leitura interessante. Para aqueles que se inscreveram e se inscrevem gratuitamente no site da Uniregistral, na Educação à Distância, o EAD da Uniregistral, nós vamos sortear hoje 2 livros. 2 coisas eu quero dizer, ou 3. Primeiro, que a inscrição é gratuita. Segundo, que eu continuo a não entender porque não se inscrevem, porque só há vantagens. Aliás, dizia-me a competente administração aqui da Uniregistral, pela pessoa da Graziella, que vão surgir novidades para aqueles que estão inscritos e que assistam às aulas. Não é só inscrever-se para ganhar livros, não é? Bom, vamos sortear hoje 2 livros. Mais uma vez, esse belíssimo Trivium, da irmã Miriam Joseph, na tradução esmerada que se fez com um novo prólogo do maior pensador da linguagem nos tempos atuais no Brasil e grande filósofo, Carlos Muguet, meu estimado amigo. E este outro livro, que é uma doação da Patrícia Biggs, a quem agradecemos. Ela continua sendo conhecida como Patrícia Biggs, embora ultimamente se falasse na mãe da Alice, mas está bem. Regularização Fundiária Urbana, Jurisprudência Paulista, de cuja elaboração participaram alguns daqueles que frequentam habitualmente as nossas reuniões. Muito bem. Vamos, então, começar a aula de hoje, Registro sobre Registros, número 44. Eu lhes havia dito na semana passada que esta aula tem, para mim, uma atração emotiva, afetiva. Porque, em dado momento, eu li um livro em que, sobretudo, me baseio aqui para esta aula, que foi uma coisa cativante. E, às vezes, alguns livros nos tocam pelo tempo que estamos vivendo, pelo que estamos passando, e assim é uma conciliação, conjugação de circunstâncias que favoreceram aqui uma certa comoção da leitura do livro, ou seja, eu pessoalmente no livro, de um livro que por si próprio já tem um aspecto afetivo, um aspecto emotivo, narrado pelo próprio autor, Sebastião Cruz. Daí, a meu ver, a circunstância de que nesta aula ponho bastante, peço vênia para dizer, ponho bastante da minha afetividade, ou por assim dizer, em outros termos figurados, ponho bastante do meu coração na leitura desse trabalho. E penso que, embora seja um pouco distante da prática dos registradores, a aula de hoje versa um tema que é fundamental, do qual nós frequentemente nos afastamos, nós, juristas, todos, juízes, promotores públicos, advogados, professores de direito, registradores, notários, etc., que é a consideração do ponto central da nossa atividade, que é o direito. E aqui nós vamos cuidar exatamente disso. O que é o direito?
Antes de começar, eu quero saudar a sempre honrosa e jubilosa presença entre nós do meu estimado colega da magistratura, o Dr. Ricardo Felício Scaff. Bom, vamos lá. Como já ficou dito, na vida dos povos, ficou dito na aula anterior, na vida dos povos, primeiro veio o direito, que nasceu e se consolidou com os usos e costumes. E só depois veio a lei, editada pelas potestades, hoje nós diríamos pelo Estado. Assim era antigamente. Hoje nós estamos muito acostumados. A lei moderna costuma ser uma antecipação. Costuma-se pensar que o Estado cria todo o direito, ao invés de recolher-se aquilo que é já fixado nos costumes e que a sociedade provou e experienciou como sendo o melhor, o Estado cria dentro de uma sala fechada o direito. Aí está, lembremos isso, o idealismo na Constituição e as instituições políticas brasileiras, desse nosso grande autor que é Oliveira Viana, pondo o dedo na ferida, mostrando que o direito é outra coisa do que a lei. E que a lei deveria provir do direito, depois do direito ser experienciado na vida social e mostrar a sua validade, a sua justeza na maior parte dos casos, aí sim transformar-se em lei. Mas inverte-se o processo e o Estado se faz dono da lei e dono do direito. A esse propósito eu cito aqui uma passagem deste que talvez tenha sido o maior urbanista de todos os tempos, chamado Lewis Mumford. Ele tem um livro, entre outros, um livro que está traduzido aqui para o português, salvo engano, é da editora Mestre Ju, e eu recomendo muitíssimo a quem queira compreender o papel da cidade que leia esta obra do Lewis Mumford. É uma obra muito extensa, chamada A Cidade na História. Diz aqui Lewis Mumford: tais conselhos espontâneos, ele se refere aos conselhos dos anciães de aldeia, unificados pelo uso e pela necessidade, expressavam o consenso humano, não tanto por estabelecer regras e tomar novas decisões, quanto por dar alguma aplicação imediata a regras aceitas e a decisões tomadas num passado imemorial. Ou seja, exatamente o papel da experiência, o papel da tradição, o papel da avaliação da conveniência de um determinado comportamento. Não é de modo diverso o que se passa com a linguagem. O idioma também acompanhou esta antecedência do direito, enquanto res justa, estendendo-se, porém, o vocábulo para acolher outras significações, todas analógicas. Entre essas significações, as da arte de discernir o justo, que nós poderíamos aqui ver como algo ligado à prudência jurídica. O lugar onde se outorga a coisa justa, e por isso nós falamos Palácio da Justiça, sede do direito, juiz de direito, a sentença proferida por quem possui o ofício de administrar ou repartir a justiça, officium pertinet justitiam facere, e a própria lei. Ou seja, são todos sentidos analógicos. E o analogado principal, ou prius analógico, no qual, ou junto ao qual é possível reunir esses vários significados da palavra direito, do termo direito, é exatamente o fato de ser uma res justa, ou seja, de ser a coisa justa, a coisa que se deve fazer. Todavia, para bem verificar que coisa é a lei, e saber que coisa é a lei, aqui interessa muitíssimo a compreensão mais completa do princípio da legalidade, porque é disso que estamos aqui cuidando, precisamos saber antes que coisa é o direito. Nós terminamos de ver que em muitíssimos idiomas, terminamos de ver na aula anterior, em muitíssimos idiomas, a ideia de direito corresponde a vocábulos derivados do latim directum. Inicialmente, o latim usava a expressão directum, depois transformou-se em directum. E isto põe em cena uma questão interpelante. Por que os romanos tinham duas, na verdade três palavras para significar a noção e a realidade do direito? Três, porque era ius, directum e directum. Por que isto? Assim trataremos de examinar agora a razão muito provável pela qual em Roma antiga, o uso da palavra ius para significar direito não impediu que se formasse
e se utilizasse outra, com, na essência, embora não em todos os aspectos, mas na essência, igual significado. Ou seja, ius não impediu que se utilizasse a palavra directum e mais à frente a palavra directum. Por que, já tendo um vocábulo para significar direito, os romanos passaram a utilizar outro concomitantemente? A explicação deste ponto é relevante, não só para sublinhar a complexidade da matéria jurídica, mas para que nós possamos compreender bem o próprio termo latino, de rectum. Na verdade é de mais rectum, o que servirá de guia para demarcar, delimitar, tal importa em nosso campo de estudos de direito registral, a adequada subordinação do registrador de imóveis ao princípio da legalidade. Em outros termos, no fundo o que nós estamos querendo aqui averiguar é se pode o registrador atuar algum tipo de equidade em sua complexa função qualificadora. Veja-se, portanto, que nosso tema não é puramente especulativo, não é puramente teórico, nem é estranho à atividade do registrador, senão que se configura por fundamental, até mesmo isso, fundamental, para o Estatuto da Qualificação Jurídico-Registrária. Nesse capítulo, tal antecipei há pouco, nós vamos nos socorrer principalmente dos ensinamentos deste grande romanista, que foi Sebastião Cruz, contemporâneo, não é? Viveu no século passado, nasceu em 1918, morreu em 1966, muito moço. Para quem Sebastião Cruz, as palavras traduzem ordinariamente símbolos. Símbolos que, por sua vez, refletem uma realidade complexa e profunda que uma palavra isolada não consegue exprimir. É interessante. Estava vendo aqui uma coisa que está muito frequente hoje. Vamos lá no WhatsApp ou no Facebook. De vez em quando, para indicar emoções, indicam-se símbolos. São, de algum modo, mais compreensivos. De algum modo, há algo que se exprime melhor com o símbolo do que a palavra consegue. O símbolo, diz Sebastião Cruz, é algo que auxilia o homem, subsidia o homem na expressão dinâmica de seu pensamento. E chega a ser a linguagem acessível do difícil ou até do incompreensível. Aqui se encontra a chave de as religiões e as mitologias se valendo de símbolos para exprimir seus mistérios, seus ritos, suas liturgias. Pense, por brevidade de causa, nas várias dezenas de parábolas que frequentam os evangelhos. Como era necessária a parábola para que se entendesse uma doutrina complexa demais. As pessoas não entenderiam a doutrina, não fora possível a utilização de paralelos analógicos que constituem as parábolas. São metáforas, linguagem figurada, que de modo mais simples e claro simbolizam uma realidade complexa. Assim, por exemplo, no Evangelho, a parábola do semeador, a do joio e do trigo, a da semente da mostarda e do fermento, etc. Em suma, as palavras traduzem símbolos. Símbolos que são expressões anteriores significativas da realidade, e é com o passar do tempo que as palavras tendem a substituir os símbolos na representação das coisas. Só com o tempo as palavras vão se enriquecendo na sua forma expressiva daquilo que os símbolos já começam a mostrar com antecedência. Daí que surjam, às vezes, várias palavras para expressar um mesmo símbolo. E só assim serem elas hábeis para exprimir em seu conjunto, seja oral, seja literal, uma realidade complexa que já se abarcara numa anterior unidade simbólica. Nós falamos agora há pouco da Alice. A Alice vai crescer e um belo dia ela vai fazer um gesto para a mãe. Às vezes é um olhar, que vai significar muito mais do que se ela dissesse 2 ou 3 palavras. Compreendem que às vezes um coração significa mais do que uma série de palavras? Ou seja, o símbolo tem um significado mais intenso, que às vezes é intraduzível em palavras. O grande símbolo do direito é a balança. Uma balança de 2 pratos, com ou sem o fiel. Sabe o que é o fiel? Fiel, que é uma haste ou um fio indicativo de equilíbrio e que se ostenta entre esses pratos perfeitamente a prumo,
O que quer dizer perfeitamente a prumo? Perfeitamente vertical. Ou seja, quando as balanças estão bem equilibradas, o fiel fica realmente vertical. Parece ser que a ideia de balança de 2 pratos, que é muito frequente na história humana, derive de uma dada imitação das mãos e da cabeça do homem. E, de fato, algumas pessoas costumam pesar argumentos assim: olha, estou vendo, isso tem razões aqui, estou achando... Eu tenho um colega que age habitualmente assim nos julgamentos. Não faz gestos com a mão, mas percebe que ele inclina a cabeça para um dos lados, querendo dizer aqui, está mais pesado mesmo. Acho que os argumentos são melhores aqui. Interessante, é um dos melhores embargadores nossos aqui. Tem esse hábito. De maneira que, com essa imitação, as mãos valem pelos pratos da balança e a cabeça pelo fiel. Há indícios de essa balança de 2 pratos se ter usado no Egito, faz 4 ou 5 mil anos. E o emprego metafórico da ideia de balança já se noticiara na pesagem da alma, pelo principal dos deuses mitológicos egípcios, Osíris, o deus dos mortos e protetor das famílias. Não menos vamos encontrar a metáfora da balança no Antigo Testamento. Entre outras passagens, no Levítico, tereis balanças justas, pesos justos. No livro de Jó, em Oséias e também no Apocalipse. É ainda hoje corrente, de resto, compararmos vulgarmente os pesos de 2 coisas, para isso estendendo os braços e inclinando a cabeça para a que mais pesa. As moças, quando viajam, dizem assim: qual mala está mais pesada? Aí a gente levanta, não é? Ou então, quando é o marido e a mulher, né? Levanta com a mão direita, quem é destro, a mala da mulher, que quase sempre tomba, e a do homem, com a mão esquerda, consegue se medir, e a cabeça se inclina para o lado da que habitualmente mais pesa. Para isso, estende o braço e inclina a cabeça, volto a dizer, para que mais pesa. E a metáfora do homem balança estende-se ao peso e ao contrapeso de razões, de vantagens e desvantagens. De modo que é rotineiro dizer em português que pesamos razões, ponderamos motivos e argumentações, sopesamos. O verbo latino pondero, infinitivo ponderare, propriamente significa pesar. Mas, assim observou Sebastião Cruz, embora a balança de 2 pratos seja o grandioso símbolo do direito, símbolo magno do direito, essa balança não esgota todo o complexo significado de direito. Daí vem que a balança de 2 pratos se enseja entre os gregos com uma conjunção simbólica de um deus mitológico. Zeus, que é a suprema encarnação da justiça para a Grécia pagã, e depois uma deusa secundária, que substitui Zeus, que é Têmis. Ela segura a balança com os pratos bem nivelados, ou seja, como um sinal visível da igualdade. Porque a balança grega não tem fiel. Como ela não tem fiel, ela segura muito firme para que não haja peso em detrimento de outro, que quebra a igualdade. Mas limita-se Têmis a cumprir as ordens de Zeus. Temistes é o direito ditado ou imperado por Zeus, transmitido por Têmis, que por algo viria a ser não a deusa da justiça. Interessante, Têmis não é a deusa da justiça, mas é a deusa da lei, é a deusa da ordem, deusa do comando, do imperativo. Mais à frente, a nova deusa, essa sim deusa da justiça grega, é Dike. Dike é filha de Zeus e Têmis, na mitologia grega. Eu faço um parêntese aqui. Na mitologia, sabem que há várias correntes. Às vezes um mito é negado por um outro contraposto. Há variações não só acidentais, mas às vezes variações substanciais. Então, dependendo da corrente que se siga, essa história pode ser que Dike deixe de ser filha de Zeus e Têmis para ser filha de outro, e assim por diante. Então não se surpreendam se forem procurar em algum livro e essa história não se confirmar por inteiro. Depende da linha que se quer seguir. E, aliás, também isso não é essencial. Por isso é mitológico, tanto faz uma coisa ou outra, apenas para que se tenha uma ideia, não é? Mais à frente de que é a nova deusa da justiça, tem na mão direita uma espada e na esquerda a balança. Ela tem a espada na mão direita e a esquerda a balança. Ela está de pé
Isso é interessante, com os olhos abertos, aliás, bem abertos, simbolizando especialmente a administração da justiça. Para isso serve a espada. Não vem apenas declarar o direito, mas administrar, repartir efetivamente a justiça. De que é quem diz o direito? Aristóteles chama bastante atenção para o fato de que a palavra direito é um adjetivo em grego. É o to dikaion, é dizer o direito. Declarando solenemente o justo quando os dois pratos da balança estão nivelados de maneira igual, isos. O que conta aí é o império e a administração ou execução dessa igualdade, que dá pela espada. Talvez aqueles que escrevam, sobretudo no WhatsApp, tô aqui, ou tô lá, seja um fundo, estão falando grego e não sabem, né? Em vez de ser uma abreviação incorreta do nosso estou, é grego, e a gente costuma criticar quem escreve assim, mal sabendo que faz uma mistura do grego com o português. Entre os romanos, o primeiro símbolo completo do direito apresenta Júpiter. Júpiter é o deus romano correspondente ao Zeus grego, da mitologia grega. E Júpiter tem uma balança de 2 pratos e o examen, ou seja, o fiel, aprumado ao meio desses pratos. Adiante, tal como ocorreu na Grécia, com a substituição de Zeus por Temis, Júpiter é substituído por Dione, que é similar à deusa grega Temis. E por fim aparece a deusa romana Iustícia, assemelhada à grega de que, embora a Iustícia romana não porte uma espada, antes segure com as 2 mãos a balança, que tem o fiel bem ao meio, e tendo os olhos vendados. Essa é uma diferença interessante. Não tem espada, segura a balança com as 2 mãos, com o fiel, que não há no símbolo grego, e ela tem os olhos vendados, ao revés do que se passa com o de quê. A explicação é muito interessante, porque para a deusa grega se diz que tem que ter os olhos bem abertos para não ser enganada. Tem que ver tudo. E para os romanos tem que ter os olhos fechados para que não se deixe seduzir por aparências. E não veja a favor de quem vai julgar uma coisa ou outra. Pesa apenas o que é justo ou o que não é justo. Esses são os símbolos que eu volto a dizer, em rigor eles não se contrapõem, no fundo eles tendem a conjugar-se, porque as 2 coisas são importantes. Num primeiro momento, mediante as palavras temistes e ius, o direito mostra-se sobremodo pela potestade, ou seja, pelo poder, pela ordem ou império emanado de um poder. Com o dikaion grego, já então se declara solenemente, dá-se a sentença. O to dikaion é dar a sentença, é a declaração solene. Mas com a condição de que os pratos da balança estejam nivelados, isos. Daí a nossa palavra é isonomia. Ou mesmo na geometria isósceles, falando dos triângulos. Assim não se trata só de um mandado de poder, mas de uma declaração de igualdade. Ou seja, é um império, um mandado de poder com igualdade, com conteúdo de igualdade. O suposto é a igualdade, ou isos. Um tanto mais agudo em Roma, se vê que o ius é aquilo que diz a deusa Iustícia. Quod Iustícia dicit. Ou seja, quod Iustícia dicit ius est. Ou seja, é direito, é o direito. E já num segundo momento, derectum pressupõe que o exame ou fiel esteja prumo. Vale dizer, esteja reto, rectum, integralmente, intensamente, perfeitamente reto. Por isto, aí está o tema, por isto robustece, reforça-se a palavra rectum com um prefixo que intensifica seu significado. É o afixo de, formando-se o vocábulo derectum. Ou seja, não é só rectum, é derectum, ou seja, intensamente reto, perfeitamente reto. Paralelamente, pois, ao sentido do grego dikaion, o que diz, a palavra latina ius significava quod iustícia dicit, o que a deusa Iustícia diz, mas não apontava o conteúdo da intensa retidão. Eis aí por que foi preciso criar uma outra. O ius para os romanos era apenas o que procedia de Iustícia. Já a palavra derectum, depois alterada para directum, capta e expressa um núcleo essencial de direito, a igualdade dos pratos da balança, o aprumo do exame, a igualdade dos pratos da balança, o aprumo do exame. Notem bem, essas expressões são fundamentais. E isso indica um certo movimento, de cima para baixo,
como que a referir uma ideia de totalidade, de perfeição, que resulta das divindades. É por isso que aí é o papel das divindades. A perfeição advém de que isso é criado, o directum é criado pelas divindades. Vai além do mero negócio humano. Salta, pois, à vista que directum é o totalmente reto, o muito reto, o plenamente aprumado ou vertical, ao passo em que o ius significava meramente algo ditado pelo juiz, ou como disse Álvaro Dors, ius est quod iudex dicit, ou seja, ius é aquilo que o juiz diz. Ao passo que o directum é algo além, porque exige que o ius seja intensamente rectum, plenamente rectum. Disso advém a conclusão, que aqui se expressa de modo bastante resumido, ou sinótico, que para o ius ser verdadeiramente directum, não bastava provir de uma potestade, executiva, legislativa ou judicial. O directum impõe já que o ius seja dotado de aprumadíssima retidão, é dizer, que a igualdade se consume pelo bem realmente devido à outra. Eu queria aqui, antes de prosseguir, chamar a atenção para duas coisas. Primeira, a leitura de um trabalho magnífico do rei Dom Duarte, de Portugal, o Leal Conselheiro, em que ele trata das regras da cavalaria, mas na verdade em sentido metafórico. E diz que o cavaleiro, para ser justo, para ser reto, não pode tombar para nenhum lado da montaria, nem para frente, nem para o lado direito, nem para trás, nem para o lado esquerdo, que deve estar sempre aprumado na montaria. E diz-nos algo interessante, que nos combates, nos duelos, ainda que o cavaleiro seja atingido por um golpe desleal, por um golpe desonesto, ele não deve usar as mesmas armas, sob pena de já ter perdido a batalha. Ele diz assim, perde o duelo aquele que se rebaixa e usa as armas desonestas do adversário. Olha que interessante, está no Leal Conselheiro, que nos dá de maneira metafórica esse conceito do directum. E o segundo ponto que eu queria mencionar é até um certo esclarecimento acerca de uma afirmação que consta de mais de algum escrito meu, e que, a meu ver, está correta a afirmação, mas que comporta, hoje está na moda dizer assim, uma modulação, um certo matiz. Tomás Casares, que foi um dos maiores pensadores do direito contemporâneo na Argentina, foi discípulo de Otávio Nicolás de Erice e também influenciou, quero crer, o pensamento de Erice e formou vários e vários pensadores na Argentina. Em um de seus livros, diz que o direito não pode ser o fim da justiça, porque esse é o objeto. Então, diz ele, uma coisa que é objeto de uma virtude não pode ser sua finalidade. E ele até contempla essa tese com a afirmação análoga de que, tendo a medicina por objeto a doença, exatamente por isso não pode ter a doença por sua finalidade. Seria um absurdo que nós disséssemos que a medicina, tendo por objeto dela a doença, também tivesse por finalidade a doença. Claro que não pode ser assim. Ora, eu estou de acordo com essa afirmação. Não há dúvida de que ela está certa. Mas isso não exclui, agora sob diversa perspectiva, que o direito, enquanto res justa, possa ser também, volto a dizer, sob diversa perspectiva, finalidade do hábito da justiça. Vou explicar isso um pouco melhor. Pela primeira observação do Casares, a finalidade da justiça é o bem comum. E, portanto, não é propriamente o direito, embora o direito integre também o bem comum. Mas, sob diverso ponto de vista, nós temos que pensar o seguinte: a justiça é uma virtude, portanto é um hábito. O hábito, como sabemos, é um ponto intermédio entre a potência e o ato. E o hábito atua como causa eficiente do ato. Quando temos um hábito, nós temos uma inclinação, uma disposição mais fácil e pronta para realizar um ato. Então, por exemplo, é o exemplo que eu costumo dar, daqueles de cuja disposição eu invejo, para ser franco, estão acostumados a correr ou a caminhar. Esses têm um ato a fazer, de correr ou caminhar, eles se inclinam para isso.
A causa eficiente deles poderem caminhar com mais facilidade do que eu é que eles têm hábito. Portanto, esta é a causa. Por outro lado, se o hábito é a causa eficiente de um ato, por sua vez, esse ato é a finalidade do hábito. Agora já por outro ângulo. O ato é a causa final do hábito. O hábito é a causa eficiente do ato e o ato é a causa final do hábito. Ou seja, o hábito... Por que treinam andar e correr? Para correr. Por que nós treinamos a escrever? Para escrever. Então, em certo sentido, portanto, o hábito da justiça, ou seja, a virtude da justiça, embora tenha por objeto o sum, do sum cuique tribuere, ou seja, o direito a dar a cada um, e nesse sentido não se pode dizer que esse objeto seja a finalidade da virtude da justiça, por diverso aspecto, não podemos negar que esse hábito da justiça tenha por causa final o ato que ele vai praticar, a que ele tende. E nesse sentido, a virtude da justiça deve tender a esta finalidade, que é o direito. Então, eu faço essa observação que eu nunca havia feito ainda, para esclarecer que não está errado que eu segui na pista de Tomás Casares, mas há um complemento. Há um outro aspecto, há uma outra perspectiva que permitirá salvar a indicação de que o direito seja a finalidade da virtude da justiça. Muito bem. Prosseguimos aqui. Isso nos leva a situar o princípio da legalidade no plano mais agudo de um princípio de justiça, ou seja, o princípio da res justa, do derectum. Hoje se tem falado muito em princípio da juridicidade, como uma forma, ao fundo, de evadir a expressão princípio da justiça, porque a expressão princípio da justiça soa muito ius naturalista. E embora o desporto mais praticado no século XX tenha sido a caça ao normativismo keynesiano, os caçadores não querem se curvar à retomada do ius naturalismo tradicional. Então, tentam encontrar soluções intermédias, como se fosse possível encontrar um ponto intermédio que não fosse, ao mesmo tempo, negativa do positivismo e afirmação de uma transcendência que se reconhece com o ius naturalismo. Então, ficam criando... Não querem utilizar a palavra princípio da justiça, porque isso levaria à afirmação da existência de uma verdade e a existência da justiça. Então, falam em princípio da juridicidade, considerando aspectos substantivos e ficam navegando aqui sem chegar a afirmar tudo, recolhendo parte do que era a contribuição tradicional do naturalismo. Pois bem, não basta pensar na mera existência de uma lei, de uma sentença, de um mandado, o ius como quod potestas dicit. Lembram-se que na aula anterior eu li aqui um trecho, sem dúvida emocionante, de Cícero, exatamente afirmando isso, Conde. Depois veja lá na aula anterior. Está dito lá, Cícero diz, olha, se bastasse a sentença do juiz ou uma lei para criar o justo, então, se surgisse um Herodes ou alguém que por meio de uma sentença fizesse uma ordem dos absurdos, isso seria justo automaticamente. E ele diz que a única regra para efetivamente demonstrar-se o que é o justo, confirmar-se o que é o justo, é a natureza das coisas. Ou seja, é essa ordenação ao racional. Ou seja, é observar a forma, no caso do homem, na vida humana. Qual é a forma do homem? A forma do homem é sobretudo, ditada pela sua racionalidade. Isso quer dizer que a natureza do homem é ser racional. E, portanto, a justiça se encontra nessa conformação à racionalidade. E não simplesmente ao império da vontade, qualquer que ela seja. De modo que a verdadeira legalidade é a da ordenação para aquilo que é muito reto, da ordenação para aquilo que dá a cada um o que é seu. Aí está a consagrada expressão romana, suum cuique tribuere. Lembremos-nos que essa expressão suum, ou na tradução em português, o seu, é que é a palavra direito. Suum aqui significa o direito, a coisa justa. Suum cuique tribuere. De sorte que a lei se caracterize como um simples meio instrumento de realização do rectum, do derectum. Voltamos aqui àquele exemplo de que a lei é como se fosse um mapa de uma caminhada, por exemplo, que fez o conde de Firenze até Veneza, dirigindo um automóvel com 9 pessoas. Então, isso é a lei.
Isso é a lei, ou seja, é um plano de viagem, um roteiro, não é o direito, não é propriamente o direito. Mas se é assim, como considerar este vínculo lei-direito efetivamente na praxis do registro, em que o registrador se posta em face de uma imposição normativa heterônoma, ou seja, que vem de outra autoridade, não é? Da qual não se pode, em princípio, afastar, sob pena de converter-se em um iudex de legibus, ou seja, em um juiz que julga da lei e não segundo a lei. Essa é a diferença. O juiz de legibus é aquele que julga da lei. Acha que essa lei é boa, acha que essa lei não é boa, em vez de julgar segundo a lei. Estaria o registrador circunscrito ao papel servil de ser um executor de qualquer gênero de ordens, justas ou injustas, conformes ou não ao exame da balança de dois pratos? Ou ao revés teríamos a fatalidade de convertê-lo em um juiz, e para mais um juiz ativista, não aplico a lei porque não concordo com ela. Haverá um ponto médio? Então são as três coisas que nós devemos perguntar. Entre esta linha do garantismo e a linha do ativismo, haverá um ponto médio em que se possa considerar presente uma certa possibilidade equitativa do registrador. E esse tema, que nós vamos examinar já no próximo artigo, no 45, e é objeto da aula que vem, vai repetir-se mais à frente, já agora lá no Reg 66, provavelmente, quando se tratará de examinar se o registrador pode controlar a constitucionalidade das leis. É um tema extremamente complexo. Também cabe aqui dentro dessa nossa exposição. É o que, pois, buscaremos considerar em nosso próximo artigo aqui da série e na nossa próxima exposição. Agora eu queria observar o seguinte, apenas para concluir, enquanto a Graziela prepara aqui o sorteio, e renovando meus agradecimentos à competência da nossa equipe técnica aqui, eu queria reiterar o que aconteceu para que o Sebastião Cruz concluísse esse seu opúsculo maravilhoso que eu fiz referência aqui. Ele estava na universidade, na Faculdade de Direito da Universidade de Santiago de Compostela. Essa universidade, o prédio dela fica relativamente próximo da Catedral de Santiago de Compostela. E ele havia muito tempo que estava meditando sobre isso e não encontrava uma resposta. Todos nós que temos, às vezes, dúvidas intelectuais e que não conseguimos solver, sabemos o que deve ter sido para ele encontrar a resposta. Em determinado momento, ele disse que ouve os sinos da catedral repicarem, e ele, então, já desanimado de encontrar uma solução para essa duplicidade de palavras, eu não entendo por que eles criaram duas palavras, ele sai para espairecer um tanto, e é ali, nesse momento, que ele tem como que uma iluminação, uma intuição da resposta. E aí, assim, como se fosse de um jato, ele solve uma dúvida que já o perseguia há muito e muito tempo. E ele narrar essa trajetória intelectual, esse itinerário intelectual, é uma coisa notável. E todos nós que lidamos com questões de estudos, questões teóricas, questões de direito, frequentemente dialéticas, difíceis de serem resolvidas, sabemos o que é isso. Há uns anos, eu escrevi um trabalho que eu aqui confesso, depois de uma certa idade, doutor Ulisses, a gente pode confessar certas fraquezas humanas. Eu confesso que eu terminei o trabalho chorando. Um escrito sobre o tempo e o juiz penal, que está publicado num livro chamado Tradição, Revolução e Pós-Modernidade. Foi um livro em homenagem ao pensamento de José Pedro Galvão de Souza, que foi meu grande mestre. E lá eu escrevi 2 trabalhinhos. Um deles, o Inquirido em um dos lugares penais, na Suma Teológica, e outro esse, o tempo e o juiz penal. E a ligação do tempo com o juiz e a verificação da imensa dúvida pessoal que frequentemente me acudia ao julgar os processos, ao verificar fatos, ao ter de conviver com testemunhos relativos a fatos pretéritos, testemunhos também pretéritos, e eu tendo de me projetar para o futuro com uma eventual pena ou com uma eventual absolvição, uma e outra que podiam ser injustas, levam àquilo que eu disse, ao risco de uma solidão egótica.
Não há forma de consultar ninguém, que é uma coisa que se passa com os registradores também. Os registradores, às vezes, estão diante de uma situação, querem saber se registram ou não registram. Eles podem consultar gente sábia, como o Dr. Ulisses. O Dr. Ulisses pode até ensinar o que deve fazer, mas a dúvida é dele. É ele quem tem que decidir. Por mais que ele esteja num grupo e consulte e as pessoas o aconselhem, o Dr. Rodrigo sabe disso, o Dr. Valdecir sabe disso. É uma situação, em determinado momento, bate como se fosse uma solidão. O Dr. Ricardo, que é juiz, sabe disso também, não é, Dr. Ricardo? Quantas vezes a gente consulta como fazer nesse caso ou não, mas o momento da decisão é um momento de solidão. Na verdade, só se vence esse momento de solidão, se ela vencer esse egotismo da solidão, se nós nos abrimos para a transcendência. Do contrário, nós não vencemos isso. É por isso que Santo Tomás, a quem eu me referi aqui, dizia que ele costumava resolver as suas dúvidas mais vezes rezando do que meditando. Assim é. Doutora, temos condições? Então vamos ao primeiro, do Mortimer Adler, como pensar sobre as grandes ideias. Foram 27 compartilhamentos, mais os 9 daqui. 36. E dessa vez nós fizemos propaganda. Número 17. Eu tô achando que vai ser alguém daqui, hein? Não foi. Não foi. Um pouco. Alessandro EAP. Alessandro EAP. A empresa está muito bem. Meus parabéns. E vamos para as outras. Vamos começar com o Trivium. Deixamos o livro que generosamente a Patrícia Biggs nos concedeu aqui para o segundo sorteio. Tá. Eu vou sortear 2 números. O primeiro que sair aqui vai tá ser bem. Esse, tá? E o segundo outro. E o segundo... Então, o primeiro é o 66 e o 77. Então, 66, vamos ver quem foi. 66, Vilmar Carreiro. Vilmar Carreiro. Meus parabéns. O Trivium da irmã Miriam Joseph. E o segundo, que é esse livro, Regulação Fundiária Urbana, Jurisprudência Paulista, da Cartier Latin. E é uma interessante pesquisa da jurisprudência paulista acerca da regularização fundiária. É muito interessante. Diga. 77 é Dário Vinícius Coelho Barbosa. Dário Vinícius Coelho Barbosa. Meus parabéns a ambos aos 3 que foram premiados. Eu quero agradecer novamente a presença de todos aqui, saudar a presença do Dr. Mauro, do Dr. Ulisses, da Laura, da Amanda, da Patrícia, do Conde, do Valdecir, do Rodrigo, Dr. Ricardo Scaff, e à distância saudar o reitor da Unregistral, Dr. Francisco Raimundo, a doutora Maria Michalopoulos, e desejar que tenhamos aqui um resto de semana frutuoso e que nos reunamos aqui na semana que vem para prosseguir esse nosso momentoso tema. Muito obrigado a todos.